Não tem ninguém. Não tá pegando. Já tá ouvindo? Olá, padre. Como vai o senhor? Espera aí que eu vou convidar. Oi, Aline. Tá boa? Tá me escutando direitinho? Salve! Ai, nossa senhora, cara. Primeira vez aí. Cheio apertado. Sua benção. Deus abençoe, tranquilo? Tudo tranquilo. Então tá Como vai? bom. Oi, Aline. Oi, Paulo. O pessoal tá chegando. Thaís também chegou. Bem-vindos. Glaucio tá aqui. Oi, Duda. Ó, o pessoal convidando. Pessoal, vai colocando para mim, convidando, né, no direct, né, na setinha aí, convidando as pessoas para participar da nossa live. Boa Tá noite, bom. Paulo. 10. Boa noite, Thaís. Oi, Thaís. Vamos lá, gente, vamos convidar. O John tá chegando com a Leidiane. Nayara. Choveu bem, né, gente? Choveu muito hoje, né, padre? Choveu Graças a também. Deus. Começar a primavera muito bem. Muito bem, né? Muito bem, verdade, verdade. Deus abençoe. É isso aí. O pessoal tá chegando, sejam todos bem-vindos. Vamos compartilhar nossa live aí pro pessoal, para quanto mais gente participar, melhor. Bem-vindos aos que estão entrando. Entendeu? Não, tô lendo suas mensagens. Hum? Tô lendo suas mensagens. Olá, Luísa. O pessoal tá entrando aí. Vamos chegando devagar. É, Então, os que estão chegando, bem-vindos. Daqui a pouco nós daremos início, então, ao nosso momento. Podem ir chegando, convidando outras pessoas. Agmar, Raquel. Guilherme, seminarista, Mari. Bem-vindo quem chega. Leidiane. Saul, bem-vindo. Então, vamos iniciar, padre? O que o senhor acha? Já tem uns 5 minutinhos já, né? Já tem bastante Sim, pessoas. Vamos iniciar, né? bem-vindo. O senhor pode iniciar pra gente? Sim, vamos rezar.
pouquinho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Queremos invocar a intercessão de Maria, assim como esteve no cenáculo, esperando esse grande momento. Peçamos também ao Espírito Santo que nos ilumine e que, acima de tudo, possa nos capacitar para viver esse momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, Rafael, desde já quero expressar meu agradecimento, através de você, o convite do Manaim, de poder participar desse momento e, sobretudo, dessa nossa parceria, que a gente possa realmente vivenciar tudo isso, acima de tudo, todas as coisas, compreendendo como um grande processo de evangelização. Nós temos vivido um tempo diferente, e é um tempo que faz com que a palavra chegue também a tantos corações e a tantas pessoas. Para quem está entrando e quem não é do Manaim, que eu vi que muita gente está entrando aí também do meu Instagram, então esse é um projeto do Manaim que vem viabilizando aí a cada semana pelo menos 2 mandamentos da lei de Deus. E hoje o Rafael e eu vamos conversar um pouquinho sobre os 2 mandamentos, o 5º e o 6º. O 5º mandamento, não matar, e o 6º mandamento, não pecar contra a castidade. Eu acho que, inicialmente, conversando um pouquinho e falando um pouco de tudo aquilo que a gente vivencia na nossa igreja, não querendo chover no molhado, mas acredito que muitos outros já tenham falado inicialmente, mas é bom a gente sempre compreender isso, em resposta a essa pergunta feita a Jesus acerca de qual era o mandamento mais importante, porque nós sabemos que eram muitas prescrições e muitos mandamentos, Jesus, então, ele responde, ele resumiu os deveres do homem para com Deus exatamente com essas palavras. Amar a Deus acima de todas as coisas, então amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e amarás o próximo como a ti mesmo. Então, a partir desse grande mandamento, desse mandamento central que Jesus apresenta, então os mandamentos da lei de Deus se dividem nesses blocos. E os nossos mandamentos de hoje, não matar e não pecar contra a castidade, estão inseridos exatamente nesse amar o próximo como a ti mesmo. Ele nos diz dessa relação que nós devemos ter com o próximo acima de todas as coisas. Somos irmãos, fazemos parte de uma única e grande família de Deus, e vivenciar isso é de fato compreender a grandeza de Deus sobre cada um de nós, e a sua vida que é plena acima de todas as coisas. Então, quando nós falamos desse mandamento, quinto mandamento, não matar, hoje nós vivemos uma sociedade onde, de certo modo, nós estamos doentes, com tanta coisa que vem acontecendo, uma violência velada e uma violência desvelada ao mesmo tempo. E a gente vai compreendendo que esse mandamento, até hoje, ele ainda assim é muito atual, porque nos ajuda a compreender aquilo que Deus traz como essa proximidade da graça dele para cada um de nós. Então, o quinto mandamento ele é muito simples e muito claro, não matar. A gente poderia perguntar assim, mas padre, por quê? Por que não matar? Eu acho que o primeiro princípio que nós devemos compreender é exatamente isso, porque Deus é o autor da vida. Ele nos deu a vida e só Ele tem a capacidade de poder tirar a vida. Nós somos apenas administradores. Ele cria e oferece para que a gente possa administrar da melhor forma possível. E nessa administração Ele nos concede exatamente a liberdade. E nessa liberdade é que nós vamos aprendendo, de fato, a compreender aquilo que são os caminhos de Deus para a nossa própria vida. Então, o Catecismo da Igreja Católica nos ensina, logo no iniciozinho, começa dizendo assim: a vida humana é sagrada porque desde a sua origem ela encerra a ação criadora de Deus e permanece para sempre numa relação especial com o Criador, o seu único Filho. Então, a primeira coisa, a vida humana é sagrada. Por que é sagrada?
né? E a gente fala, por que não matar? Exatamente por causa dessa sacralidade da vida, né? E a gente fala, o que é sagrado? Sagrado é aquilo que vem de Deus, né? Sagrado é exatamente aquilo que se deve respeito, que se deve uma veneração. Então a vida está exatamente inserida neste contexto. Então, desde o momento em que a criança foi gerada lá no seio da mãe, até o momento final, é obra e graça de Deus. Ele tem esse domínio sobre nós, porque Ele é o autor principal de tudo isso e é Ele que nos ajuda a compreender e vivenciar isso no dia a dia da nossa história e, sobretudo, na nossa vida. Então, a vida pertence a Deus e nós somos inteiramente administradores de tudo aquilo que Deus vai nos concedendo ao longo da nossa própria vida. Só que é importante, Rafael, a gente tomar consciência e compreender sempre isso, né? Que o homem feito, ele é feito por Deus para viver para Ele, para Deus. Então, tudo aquilo que nós vivemos, sobretudo nesse nosso processo de santidade, no caminho que nós buscamos, no esforço que nós fazemos, é sempre tendo em direção o caminho que nos leva ao Pai. Só que, infelizmente, na sociedade de hoje, nós meio que colocamos uma viseira nos nossos olhos, né? E a gente só consegue enxergar o próprio umbigo. Então, quando a gente pensa e compreende esse mandamento, não matar, nós pensamos, acima de todas as coisas, nesse grande egoísmo que nós vamos vivendo ao longo de toda a nossa história, do nosso caminho, né? Olhar para a vida do outro com sua sacralidade e olhar para a minha vida também, né? Olha o que é um dos mandamentos, um dos maiores mandamentos que o Senhor deixa para a gente, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, se eu cuido e zelo da minha vida, eu também tenho responsabilidade, acima de todas as coisas, pela vida do meu irmão, pela vida do próximo. Então, é bom a gente compreender isso e tomar consciência exatamente disso. Só que hoje, infelizmente, né, nós vemos muita violência contra a pessoa humana. O Papa João Paulo II, né, o santo São Paulo, né, João Paulo II, ele usou uma frase certa vez que eu acho que ajuda muito a sublinhar um pouco aquilo que nós estamos vendo, né? Ele diz assim: a vida está jurada de morte. E quando ele diz isso, parece até que causa um certo impacto, mas quando nós compreendemos a vida no seu contexto geral, a gente vai compreendendo exatamente por que ela está jurada de morte, né? Então, ou seja, desde o ventre da mãe, com o aborto, até o finalzinho, lá no leito do hospital, com a eutanásia. Tudo isso se encaixa perfeitamente nesse quinto mandamento: não matar. E nós não temos direito de tirar a vida de ninguém, nem daquele feto que está na sua gestação, nem daquele ou daquela que está lá no leito do hospital, mas que, de certo modo, está muitas vezes até vegetando e por isso não tem como também se defender e por isso nós precisamos cuidar da vida dessas pessoas, né? Se a gente for olhar de certo modo, né, até não generalizando, mas né, nenhum animal mata a sua própria cria, né? E nós, com a nossa consciência, com a nossa liberdade, queremos interferir na vida do outro, né, e, acima de tudo, tirar a vida desse outro, né? Então é interessante a gente compreender exatamente isso para aquele que nos acompanha, né? Quando a gente pega o respeito à vida humana, né, o Catecismo nos ensina esse testemunho desde a Sagrada Escritura, né? A Sagrada Escritura, lá no relato do livro de Gênesis, né, já apresenta o assassinato de Abel, né? O assassinato de Abel por seu irmão Caim, né? E, de certo modo, revela esse, como eu digo, esse começo da história humana, né? E a presença da cólera, da cobiça, tudo isso no homem são exatamente consequências do pecado original, né? Então, lá na página inicial da história da vida humana, a gente já começa a perceber exatamente isso, né? O homem se tornou inimigo do seu próprio semelhante, quando acontece, né, esse assassinato de um irmão contra o outro, né? Então Deus expressa essa atrocidade desse fratricídio, né? Um irmão que mata o outro. E aí essa pergunta é uma pergunta que é feita naquele momento, mas que ecoa no coração de cada um de nós até hoje, né? O que fizeste contra o teu irmão? E agora você tem nas suas mãos o sangue do teu próprio irmão. Então a aliança entre Deus e a humanidade, ela está cheia ao mesmo tempo dessa lembrança do dom divino, né, desse dom divino que nos faz compreender a vida humana, mas ao mesmo tempo da violência assassina do homem. Então, ou seja, desde o início de toda a história, nós já vamos compreendendo
que a morte ela faz parte, mas não no seu declínio natural, mas porque o ser humano quer dominar todas as coisas, quer ser Deus. Né? A causa do pecado maior foi exatamente isso, né? O ser humano que toma conta e que, acima de todas as coisas, assume, né, e compreende, querendo assumir o lugar de Deus, e por isso se acha no direito de tirar a própria vida também. Né? Não sei se você quer completar alguma coisa, Rafael. Não, padre, eu só estou aprendendo mesmo, estou escutando, estou concordando, tá super Nossa, bacana. Super, também. super bacana. Então, Tem umas outras é perguntas, né, que eu tenho para fazer, mas a gente faz no final, né? Depois, igual a isso. gente conversou, a gente vai fazendo algumas perguntas, mas tá muito bacana, pá. Então, tá bom. Então, assim, dentre tantas coisas que vão se encaixando, né, eu acredito que duas coisas a gente pode destacar um pouco mais, né? Primeiro, é com relação ao aborto, né, algo que a igreja vem, assim, tentando e se esforçando o tempo inteiro em defender, né, defender a vida acima de todas as coisas, né? A gente fica assustado pensando como que é possível, né, que haja ainda tantos defensores do aborto e, sobretudo, quando a gente começa lá em cima, né? Até lá no parlamento, com tentativas de aprovar leis, né, que possam liberar esse aborto. Então, assim, é preciso exatamente a gente compreender aquilo que a gente ouve o tempo inteiro na igreja, né? O aborto, ele é um pecado gravíssimo, né? Porque às vezes poderia se perguntar assim, mas, né, querendo justificar, mas ainda não é um ser humano, então, assim, pode matar, né? Como não é? Né? Ali nós já temos, de certo modo, nós já temos ali uma vida humana que vai se constituindo pouco a pouco, que vai crescendo. Né? Ali nós já temos um código genético definido. De certo modo, assim, ali naquela primeira célula fecundada, né, você já tem toda a característica genética. Então, ali nós temos, sim, né, uma pessoa que se caracteriza, que vai crescendo para a vida toda. Né? Então, a igreja ela está ao lado da vida. E ela reafirma sempre, né? Qual é o quinto mandamento? Não matar. Então, o aborto é um dos grandes elementos que ainda nós temos que defender. Mas, agora, tem surgido ainda um outro elemento que, se a gente não tomar cuidado, ele vai se escondendo atrás de muitos argumentos e que, se a gente não tomar cuidado, passa totalmente despercebido. Já existia, sempre existiu, mas agora, de certo modo, muitos países têm aprovado que é a eutanásia. Nós sabemos que a eutanásia é exatamente eliminar a pessoa ali no leito, né, no leito do hospital, né? E vem-se sempre com essa compreensão, já está velho, ou já está gastando demais, está ocupando um leito de hospital, poderia liberar um leito, né? Mas isso é um assassinato, é tirar a vida. E o Catecismo da Igreja Católica apresenta esses dois elementos que eu citei, né? O aborto e, acima de todas as coisas, né, a eutanásia. Então, ou seja, o início e o fim da vida. Né? E é preciso compreender isso. Né? Então, diante de tantas coisas que vão surgindo, é preciso compreender o tempo inteiro que nós não podemos enveredar por esse caminho. É preciso buscar essas formações, é preciso buscar ler, é preciso rezar para que a gente simplesmente não fique só com o senso comum, né? Infelizmente, o que acontece muitas vezes é isso, né? A gente ouve alguém que tem um argumento maior, não procura saber, não procura rezar, não procura se informar direito, né? E por isso a gente também fica para trás. Na igreja, quando ela fala não matar, é porque ela defende a vida acima de todas as coisas, independente de qualquer caminho que vá assumindo, que vá seguindo nessas próprias questões, né? E aí, né, assim, só para a gente, né, ir tentando também fechar pelo menos esse bloco, é importante a gente compreender aquela palavra que a gente ouve, né, de Mateus, que eu acho que norteia muito bem esse quinto mandamento. Mateus 5, 21 e 22, nos diz assim: Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar deverá responder no tribunal. Ora, eu vos digo: todo aquele que tratar o seu irmão com raiva deverá responder no tribunal. Quem disser ao seu irmão imbecil deverá responder perante o sinédrio. Quem chamar seu irmão de louco poderá ser condenado ao fogo do inferno. Então, olha que interessante isso, né? A igreja, quando nos ensina esse quinto mandamento, ela nos ajuda a compreender que não é só contra a morte aplicada que o mandamento proíbe, mas, de certo modo, toda ofensa, toda agressão, toda exploração e tudo aquilo que prejudica a dignidade do ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Porque aí nós podemos compreender exatamente nesse sentido, que a pessoa pode dizer assim: graças a Deus,
Eu sou contra o aborto, sou contra a eutanásia, eu não assassinei ninguém, então esse pecado, né, esse mandamento eu não vou ferir, não. Mas aí nós ouvimos Jesus que vem para atualizar esse mandamento dizendo isso. Mas toda vez que você se encoleriza com o seu irmão, toda vez que você sente ódio do seu irmão, toda vez que você explora o seu irmão, você está entrando nesse quinto mandamento. Esse ponto, esse ponto, padre, eu até ia fazer isso para o senhor, essa pergunta. Se você deseja a morte de uma pessoa, assim, está com tanta raiva, assim, de um bandido que fez algo na sua família e tudo, se deseja a morte dele, você também está caindo nesse pecado, né? Claro, está infringindo no pecado e exatamente desse quinto mandamento, né? Porque aqui não está a característica simplesmente daquilo que é a consequência que ele fez, mas tem uma vida humana por trás daquela história, daquele ser humano, né? Então a gente compreender um pouco isso, né? Qualquer coisa que leva à morte, independente do que for justificativo, porque não tem justificativa. E muita gente justifica, né? Muita gente, aqui no Brasil não, mas tem alguns países que tem pena de morte, né? E o pessoal justifica, né? O erro do preso pela morte, né? Para tirar a vida dele. E muita gente fala, não, ele tem que morrer porque ele fez isso e aquilo. Mas não sabe que ele é um ser humano, né? Um erro não pode Exatamente. cobrir o outro, né? É a lei antiga, né? Olho por olho, dente por dente. Então, se ele matou, ele também tem, né? Então, assim, ou seja, nós tiramos, é aquilo que eu falo, né? A gente tira tudo da nossa frente quando se trata disso, né? De uma certa vingança desvelada, né? É um risco que nós corremos o tempo inteiro, né? Então, diante disso, é interessante exatamente a gente compreender isso, né? A lei antiga dada por Moisés, né, que foi o primeiro legislador lá no Monte Horebe, ela é atualizada por Jesus, que é o novo legislador e que sobe também no monte, mas agora das oliveiras, exatamente para ressignificar com essa autoridade divina, ele vai levar essa perfeição à lei antiga, né? Por isso que Jesus diz, né, eles usam essa palavra, eu, porém, vos digo. Então, quem odeia o seu irmão é um assassino, né? Então, ou seja, Jesus ele vai dando passos exatamente para poder compreender que a lei antiga ela ainda permanece, né? Jesus ele não diz não só matar, mas também não ter ódio, não ter raiva, não negar o perdão. Então, veja como Jesus leva a lei à perfeição, né? Ele pega aquilo que já existe, não matar, e dá um passo a mais. Então, ou seja, ele manteve não matar, mas ele vai ampliando o leque para pensar exatamente isso. O que é não matar? É não explorar o irmão, é não destruir o outro, é não ter ódio, é saber perdoar. Ou seja, a gente vai percebendo que de modo prático nós entramos nessa linha também, né? Ou seja, nós podemos não de modo concreto matar o ser humano, tirando a vida dele do corpo, mas a gente tira naquilo que é o dom mais precioso, aquilo que é a vida, aquilo que faz com que o ser humano tenha a vida plena e, sobretudo, tenha a vida abundante, né? Então, acho que Verdade. isso, quando fere a dignidade humana, ela fere automaticamente aquilo que é compreensível do próprio Deus, né? Isso é verdade. Alguma queira E a gente concluir? já passando para o sexto mandamento, né? Que é não pecar contra a castidade. E eu também, né? Tirei o estudo, né? As coisas que eu vou passar pelo catecismo, né? O catecismo que é rico, né? Riquíssimo em qualquer assunto atual, ele sabe. E qualquer assunto realmente da igreja, né? Então, assim, eu tirei realmente do catecismo. E eu coloquei 2 pontos, né? Dois capítulos, 2 números, que é o 2337 e o 2339, que eles simplificam exatamente o significado, né, deste mandamento. E lá no catecismo está escrito assim, que a castidade significa a integração correta da sexualidade na pessoa, e com isso a unidade do interior do homem em seu ser corporal e espiritual. A sexualidade na qual exprime e pertence do homem ao mundo material e biológico. Aí mais para baixo está escrito assim, a castidade comporta a aprendizagem do domínio de si, que é a pedagogia da liberdade humana. E esse trecho aqui, né, esses 2 trechos do catecismo, o que
exatamente simplificou tudo. Que a castidade é o conhecimento de si próprio, né? O conhecimento de si mesmo. Lógico, esse processo de conhecer você, de você realmente ver os seus limites, aonde você não consegue, você não pode chegar ali, porque você vai pecar contra a castidade, você vai pecar contra si mesmo. Então, assim, é um processo longo, que a gente vai de acordo com o tempo, a gente rezando, a gente sempre em oração, para que realmente você reconheça aonde que é o seu limite, você reconhece as suas fraquezas, aonde que você não pode chegar. Você está tendo noção. Porque o mundo, né, padre? O mundo oferece inúmeras facilidades, vamos dizer assim, para nós, né? Tá muito explícita a pornografia, né? Você vê que se andando pela rua, você vê situações assim, que te deixa constrangimento total. E isso, assim, é pecar contra a castidade. Às vezes o pessoal fala assim, que pecar contra a castidade não é só fazer relação antes do casamento, ou trair a sua esposa, né, no seu casamento. Mas você pecar contra a castidade também engloba o quê? Você, inclusive na Bíblia, eu acho que em Mateus está escrito, engloba você o quê? Olhar para uma mulher e desejar aquela mulher, isso também é pecar contra a castidade. Sim. Você está vendo você está vendo um programa de TV ou alguma coisa assim, que tem uma. Não falando assim, não falando muito do homem, porque o homem é muito carnal, né? O homem ainda ele é muito visual, na realidade. Ele é muito visual, né? Então, assim, você está na televisão vendo algum filme, alguma coisa assim, que passa algumas cenas que ferem contra a sua castidade, que ferem contra o ser humano, e a gente continua permanecendo nesse filme ou nessa qualquer outra coisa, a gente ainda continua ferindo a nossa castidade. A gente continua ferindo o nosso, né, a nossa pureza. Certo, padre? Certinho. Essa questão de a gente estar fazendo live com o padre é a mesma coisa que você tá dirigindo com uma pessoa que tem mais experiência que você. A pessoa pegou. Exato. Aí eu fico, a gente fica um pouco ainda com receio, né? A gente fica um pouco com receio. Eu fiz algumas anotações que aí vai me ajudando, né? Vai me ajudando a conduzir. E eu escrevi alguns tópicos, né? Que eu fui vendo, fui lendo, e escrevi algumas coisas que realmente o que fere é castidade. Aí eu queria ver depois, né? Aí, padre, o senhor vai realmente completando alguma coisa assim. Eu escrevi alguns pontos que pode realmente ferir a castidade. A pornografia, igual a gente tinha dito anteriormente, que realmente o mundo está oferecendo com uma facilidade muito grande. As crianças, quanto menor, né? As crianças pequenas já têm esse acesso, né? Via celular ou até mesmo, né? Nas escolas. Então, assim, já vai ferindo a sexualidade da pessoa desde o início da sua infância e já chega numa adolescência já corrompida mesmo pelo prazer humano, pelo prazer sexual, que ainda o pessoal ainda acha que é o prazer da realidade. E isso vai ferindo, né? E vai criando jovens, adultos, muito feridos, né? Que realmente fere muito a nossa, o nosso ser humano, né? As músicas que cada vez as rádios agora, né? Rádios realmente estão com as músicas mais explícitas, com as músicas mais, né? E as músicas você vê que cada vez piora mais, né? O jeito, o tom e cada vez mais as letras estão muito realmente vulgar e isso aí fere a castidade. A gente escutar isso, por mais que a gente fale, eu não estou prestando atenção, estou dirigindo, e a música tocando no rádio assim. Não, você está escutando, né? O seu pensamento, né?
seu cérebro está realmente, né, Vai assimilando, né? absorvendo isso, né? Tá absorvendo isso. Então, assim, a gente tem que prestar muita atenção. A masturbação. A masturbação é um ferimento com a castidade, é um pecado da castidade, porque quando o ato da masturbação, não só do homem, mas como da mulher, né? Ele tá o quê? É o egoísmo, né? Ele tá tendo seu próprio prazer, sentindo prazer próprio. E isso, cada vez que vai, né? A pessoa vai tendo esse vício, né? E essa rotina direta, direta, direta. Se ela chegar no matrimônio, ela não vai conseguir, né? Ela satisfazer o próximo. E outra coisa, a pessoa tem esse vício dessa masturbação são pessoas egoístas, porque ela pensa em si próprio, ela pensa pelo seu prazer próprio. Ela fere o amor, né? Ela fere o amor. E sexo antes do casamento, óbvio, né? Isso aí é ferimento, né? Que a gente entra na fornicação. Que a pessoa fala, eu amo fulano de tal, eu vou casar com ela porque eu não posso, né? Muita gente justifica isso, e outras pessoas não estão nem aí, né? Já cai nesse pecado, olha, né? E não se preocupa com isso. Outro ponto, que já é na parte do matrimônio, quando você casa com a sua, né? Você tem, o caso se une é um só. É o adultério. E o adultério não está incluído só no homem trair a sua esposa com outra mulher ou com outra coisa que seja. Mas o que? O adultério está incluído também em todas as coisas que eu disse. Na pornografia, na masturbação, né? Você olhar a mulher do próximo, que eu acho que é o nono mandamento, não desejar a mulher do próximo. Esse também engloba você olhar uma mulher, por mais, né, que a mulher esteja despida, né, nua, que as mulheres estão andando nua na rua. Você olhar e continuar desejando aquela mulher, você está ferindo contra a castidade. Lógico, ela também está ferindo a castidade do próximo ou a própria castidade, porque ela está dando valor para si mesmo. Mas você desejar a mulher ou qualquer outra pessoa, né, que você vê na rua e tudo, você está ferindo contra a castidade. É interessante, só, Rafael, só completar, Sim. a gente sempre compreender essa definição da castidade sempre nesse conceito mais amplo, né? Porque a castidade é exatamente essa virtude que regula e que controla a sexualidade, impondo respeito, né, ao corpo em pensamentos, desejos, palavras, ações, né? Porque aí sim, a partir da própria castidade, a gente vai enveredando os outros caminhos, né? Que é o caminho da impureza, e aí vai, né, vai se declinando a partir desse conjunto, né? Mas é bom compreender exatamente a partir dessa perspectiva, porque aí a gente tem essa noção geral a partir disso que você está falando, né? E aí ajuda a gente a compreender e assimilar bem. E eu escrevi uma pergunta que eu vou fazer para o senhor assim, para o senhor realmente concluir esse significado. Como ser um homem casto ou uma mulher casta? Uhum, sim. Então, olha, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa compreender é o seguinte: a condição do cristão, né, de certo modo, seguidor de Cristo, é viver uma vida casta. Todos nós somos chamados, como seguidores de Cristo, a viver essa castidade. Às vezes, quando se fala de castidade, muitas vezes só se pensa no propósito do padre, né? Não, o padre tem que viver a castidade. Então, ele tem que fazer isso. Mas se esquece que todos nós, cada um na nossa função, cada um no nosso estado de vida, somos chamados a viver essa castidade. Então, por exemplo, a nós que somos padres, Deus, de certo modo, nos pede para poder viver, né, nessa virgindade ou nesse celibato, ou seja, é um modo iminente de se dedicar por inteiro com o coração indiviso. Então a gente não divide, porque o nosso coração está inteiramente voltado para Deus. Mas o convite também ele acontece para os outros, para os solteiros, né? Então, assim, os casados, né, de viver a vida, a castidade conjugal, fiel aos seus deveres matrimoniais.
Os solteiros são chamados também a praticar essa castidade, né? E o que seria viver essa castidade? Seria você aprender a dominar o seu corpo, os seus instintos, as suas paixões, né? A vivência da castidade, sobretudo no matrimônio, é exatamente você não ver na sexualidade simplesmente um prazer por prazer. Às vezes, quando você fala em sexualidade, por exemplo, há um grande tabu porque fala que a igreja proíbe. Não, né? A sexualidade é dom que Deus ofereceu, né? É dom de Deus para a humanidade, né? Agora, o desregrar disso é que o negócio vai tomando uma conotação totalmente diferente, né? Então, assim, pensar nessa sexualidade é exatamente pensar nisso, né? Ou seja, foi o próprio Deus que dispôs a natureza de forma a haver prazer no ato ali mesmo, né? Para perpetuar a espécie humana. É uma consciência que a gente precisa ter, porque da mesma forma que normalmente há um prazer natural, todos os atos humanos, necessariamente, para a sobrevivência e também para a própria perpetuação. O Sagrado Magistério da Igreja, com Pio XII, ele nos ajudou exatamente a pensar isso, né? Dizia assim, que a Igreja ensina que não há problema algum dos esposos desejarem este prazer do ato sexual e o gozarem, desde que isso seja vivido nos justos limites. E aí está a vivência da castidade. O que seriam esses justos limites, né? Então seria exatamente essa integração correta da sexualidade na pessoa, né? Então a pessoa ela vai viver isso tendo como finalidade exatamente o bem do outro, né? Hoje não se fala tanto em castidade por isso, porque simplesmente as pessoas buscam a sexualidade para poder preencher um prazer. Acabou, tchau, cada um vai para o seu canto e vamos embora. Ou seja, você vê no outro simplesmente uma carne de prazer. A igreja ensina na sexualidade, na castidade, exatamente essa virtude de você poder administrar os seus pensamentos, os seus desejos, né? Quando não se vive uma castidade, a gente vira escravo dos próprios vícios. Aí entra o que você disse, masturbação, pornografia e tantos outros. Por quê? A pessoa não sabendo viver essa virtude da castidade, ela mergulha nos seus próprios vícios e vira escravo das suas próprias paixões. Daí é que vem, né, de fato, o saber viver isso e saber, né, equilibrar-se de modo que todo mundo possa viver de modo integral. Né? Não sei se deu para compreender um pouco. Muito bom. E a gente, né, a gente vai vivendo, né, com a nossa, vamos dizer assim, vivendo a castidade. Eu casei, né, casei, vai fazer um ano, agora dia 12, e muita gente pensava assim, nossa, viveu a castidade por 4 anos e meio, e agora, né, vai poder namorar o tempo todo. E a gente, casado, não é, né? Você tem que ter, casado, você vive ainda a castidade com a sua esposa vive ainda a castidade contigo. Porque realmente tem, né? Tem todo o processo, né? Às vezes, né? De castidade. Então, isso é constante no decorrer da nossa vida, né? Esse, esse processo da gente estar controlando, querer controlar o nosso instinto, né? De querer, de ir contra a castidade. É um processo, assim, pro resto da vida, eu penso assim, padre, que realmente, por mais que a gente está casado ou tudo, você acha que não. Realmente tem, tem esse processo. Lá você passou por uma cesárea há 40 e poucos dias, e assim, a pessoa que não, que é descontrolada, que é, né, desesperada para ter relação sexual, falar assim, nossa, como que você vai conseguir ficar 40, 60 dias, né, 3 meses, 4 meses sem ter relação com a sua esposa? Você demorou quanto tempo, assim? E você vê que o processo que a gente teve de viver a castidade no decorrer do nosso namoro, do nosso noivado, né? Isso ajuda muito a gente agora no nosso casamento. Porque se realmente, igual o senhor falou, a igreja não é contra, né, o ato sexual de um esposo e de uma esposa, né? Pelo contrário, né? Só que se a gente não tiver um controle, alguma coisa, não tiver um controle, cai no adultério. Claro, Cai claro. no adultério. Então eu pensava muito sobre isso, né? De viver a castidade realmente no matrimônio. Porque o sexo, a relação sexual, né, entre o esposo e a esposa realmente é importante. Mas você vê que por
se comparar com as outras coisas que está dentro do seu matrimônio, você vê que assim, não é nem perto da importância que é o matrimônio. Então, assim, eu Uhum. penso muito isso. E em relação a o que, né, a gente fica preocupado com os jovens, né, padre? Com os jovens de hoje. Sim, sim, sim. Tá né, os jovens vivem uma sexualidade muito libertinada, né? Muito livre, muito solta, né? E eles estão realmente escravos desse prazer. Eu não sei como que tá aí, né, na cidade do senhor, mas aqui em Uhum. Barbacena, após a liberação, assim, não por completo, né, mas parcial, você vê muitos jovens, muitas cenas que realmente deixam a gente chateado. Sim, Realmente sim, deixa a sim. gente muito, muito É. chateado. E eu acho que isso também passa até por uma questão de da gente pensar aquilo que se afasta muito daquilo que a gente chama de uma virtude, né? Porque viver a castidade é graça de Deus no dia a dia, né? Seja na vida dos namorados, na vida do casal, seja lá o que for, né? Agora, é interessante exatamente a gente compreender isso, né? A virtude da castidade, ela passa exatamente pela virtude da pureza. Eu gosto sempre de dizer para os meus dirigidos assim, né? Os olhos, eles são a janela da alma. E aí você precisa se perguntar, o que que você está projetando para dentro? Porque às vezes, né, a castidade, antes dela passar por um ato, ela primeiro precisa passar por aquilo que a gente vivencia no dia a dia, né? Então é uma sequência de conjuntos que vão acontecendo pouco a pouco, né? Então, assim, por exemplo, quando a gente fala da questão da pureza dentro da virtude da castidade, é exatamente isso, né? A pureza, ela expressa melhor o fato e a renúncia total ao uso da sexualidade. Enquanto a castidade, de certo modo, ela vai ali expressando nesse senhorio sobre a sexualidade por uma renúncia total ao uso ilícito, né? Lembrando sempre disso como uma graça de Deus, né? Então, assim, quando você pensa no mundo de hoje, né, a juventude, a libertinagem, conforme você falou, né? É exatamente pensando nisso, né? O que que a gente tem projetado para dentro do nosso coração, o que que a gente tem projetado para dentro da nossa própria vida. Então, assim, é isso que é graça de Deus na nossa própria vida, né? A Fatinha está completando. O ato sexual é o complemento do casamento, é a consequência de um amor sólido entre duas pessoas que se amam e que se propõem a viver segundo o propósito de Deus e o matrimônio. Exatamente, né? Ninguém Muito casa bem. por causa da sexualidade, né? Por causa do Não, sexo em si, né? É um complemento de uma vida de amor, de uma vida de conjunto, de uma vida de integração que vai chegar exatamente a essas próprias consequências, né? muito bem colocado, Platinho. Isso aí. Muito bem. A gente tem alguns minutos ainda, Padre Sérgio, e a gente pode Sim. abrir para algumas perguntas, né? Que o pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, tanto do quinto mandamento quanto do sexto mandamento, a gente vai fazer o máximo para a gente responder e podem realmente fazer uma pergunta ou completar alguma coisa que vamos aproveitar a sabedoria do padre aqui, pessoal, para gente perguntar, né? Vamos aproveitar. Enquanto as Talvez. perguntas não vão surgindo, né? É sempre lembrar exatamente isso, né? Tudo aquilo que se afasta do amor de Deus, sobretudo quando se fala da castidade, da morte, né? Mas a gente falava do quinto mandamento agora, não matar, né? Então, quando a gente não consegue olhar o outro além daquilo que ele é, isso também é uma morte, né? Isso dentro do casamento, no namoro, né? Pensando na castidade, a gente também está matando o outro, né? Então, assim, perde a sensibilidade fina da alma que nos capacita exatamente de amar a Deus e ao mesmo tempo amar ao próximo, né? Então ter sempre esse conjunto, né, de integração. Sim, é verdade. O pessoal está com vergonha de perguntar, padre. É um tema que esbarra assim uma fragilidade muito grande, né? É verdade. Mas igual eu estava dizendo, que o homem é muito visual, às vezes, e eu queria confirmar com o senhor, né? O, a gente está andando na rua e tudo, né, padre? E
realmente a gente depara com uma situação de uma mulher com short muito curto, praticamente nua. O homem tem esse negócio. Passa, olhou, mas se você realmente direcionar os seus olhos novamente para o caminho que você estava seguindo, isso não é ferir a castidade, certo? Que na verdade existe essa diferença, eu falo sempre isso, né? A diferença entre o olhar e o consentir. Né? O consentir é você permitir que isso seja introjetado de certo modo, né? Então, a maneira como você olha para a pessoa, a maneira como você, né, interfere, ou faz com que isso também entre e seja projetado. É aquilo que eu dizia, os olhos são a alma né, de certo modo, vivenciando aquilo. Né? Então, a gente tem que ter sempre essa compreensão. Né? Nós temos uma pergunta aí, ó. Como lidar com a castidade em um namoro morando sozinho? É interessante, né? É uma pergunta que a gente tem que compreender e ter sempre essa compreensão da maneira como a gente deve evitar as ocasiões. A carne é fraca, com toda certeza, né? Mas a gente precisa ter sempre cuidado disso, né? O que é o namoro? O próprio Catecismo da Igreja Católica, o Direito Canônico, fala isso. O namoro é o tempo de conhecimento. Quando as pessoas, de certo modo, elas se preocupam em passar na frente com aquilo que é o mais essencial para eles, que é o prazer da carne, se esquece daquilo que é o principal. Né? Ou seja, o namoro é um tempo de conhecimento, o noivado é um tempo de compromisso mais fidedigno, para então chegar naquilo que a gente chama de casamento, matrimônio. Né? Então, ou seja, para que serve o namoro? É o tempo em que vai conhecer o outro, o que cada um traz de virtude, o que cada um traz de certo modo, né, de defeitos e tantas outras situações, né, para exatamente não existir nenhum tipo de surpresa mais à frente, né? Então, viver a castidade no namoro, mesmo morando sozinha, é compreender exatamente aquilo que é graça de Deus para a vida dos dois, né? Ou seja, um completa o outro na oração, no conhecimento, mas acima de todas as coisas, fugindo de todo tipo de ocasião de pecado. Porque se você proporciona ali com todo tipo de clima, não vai de fato adiantar nada, né? Tem mais alguma coisa aí, Rafael? Surgiu alguma coisa? Não estava lendo que o Valente estava dizendo, mas não é pergunta, não. Tá com saudade, pai. Tô com saudade. Coroinha. Coroinha? É. Tá bom. Valeu, Luana. Um abraço. Deixa eu ver Tem se. mais alguma pergunta aí, Rafael, que surgiu para você? Não, aqui eu tô olhando aqui, não tem, não. Não Tá tem bom. mais Então foi nenhum. só essa pergunta que chegou para mim aqui e eu respondi, né? E a Patinha completou aí, né? Admiração difere do desejo, com toda certeza, né? Completando aquilo que você disse, né? Do andar na rua, né? Então é a gente contemplar o outro como obra do Espírito de Deus, mas sem consentir, né? Porque a partir do momento que você já olha para aquilo, mas com um olhar de desejo, de posse, aí de fato já entra naquilo que fere um pouco a própria castidade, né? Deixa eu fazer uma perguntinha pro senhor. Diga. Por que a gente às vezes não escuta nas homilias muito sobre a castidade? Sim, então, na verdade, é algo assim que se relaciona muito às vezes ao próprio padre, né? E Uhum. é algo que deveria ser cobrado às vezes até mais. Né? É um pecado nosso, né? Eu sempre aproveitava muito as temáticas do próprio Evangelho, porque você não pode julgar um tema de uma vez e cair uma bomba, né? Então, assim, eu Verdade. tentava sempre buscar fazer as junções, né? E, na medida do possível, ir falando muito devagar, porque a gente sabe que, por exemplo, dentro de uma assembleia você tem público de todo tipo. Você tem idosos, você tem jovens, né? Então, a gente tem que equilibrar muito e, às vezes, esse é um pouco o nosso pecado, nosso erro, né? De não se abordar tanto isso, né? E aí, eu acho que tem que se valer muito desses instrumentos, das formações, né? Para poder tratar muito isso. Eu, por exemplo, eu fui pároco por 5 anos, né? E eu tenho consciência, por exemplo, que nos grupos de jovens, na pastoral familiar, isso tudo era tratado com muita clareza, né? Mas às vezes no próprio tema da igreja, por exemplo, numa missa, numa homilia, era difícil você ficar entrando muito nesses aspectos, né? Porque a gente sabe também que isso pode ferir e fere muita gente. Sobretudo eu, por exemplo, estava numa cidade pequena, né? Então a gente sabe às vezes a consciência, né? O que isso também pode acarretar. Né? Mas de fato falta às vezes um pouco esse compromisso da nossa parte de direcionar um pouco esse aspecto. Né?
Essa pergunta, inclusive, quem pediu para mim fazer foi minha esposa. Ela falou assim, amor, pergunta para mim, por favor. Ótimo. Mas é isso mesmo, temos que bater no peito para É, reconhecer. Não só é este, como tantos outros temas, né? verdade, verdade. É isso, Rafael. Tem mais alguma coisa? Não, padre, se eu tenho mais alguma coisa para o senhor completar, alguma coisa. Um pouco isso. Se alguém tiver alguma dúvida também depois, pode mandar para você e eu respondo, você me encaminha, tá? Se tem alguém que fica com vergonha de perguntar alguma coisa também no público, né? Então É, pode ir lá no privado, manda para você me encaminha, eu respondo no áudio e aí estamos à realmente, pode disposição. fazer, o pessoal quiser, pode fazer uma pergunta direto no, no, no Instagram, né, no direct do Manaim, que a gente realmente vai procurar responder e com a maior privacidade possível, né? Claro, Sem, com toda sem certeza. a pessoa não precisa se preocupar. A gente está aí para isso, né, Padre? Para a gente estar realmente partilhando e conhecendo mais o próximo, né? E assim, então eu tenho que agradecer, né? Agradeço o seu sim, agradeço, né, tudo que o senhor passou para a gente, né, o conhecimento e tudo. Quero te agradecer muito, Padre, pelo seu sim, pelo seu sacerdócio, pelo seu sim para a igreja mesmo, pelo seu celibato. Agradeço muito mesmo, de coração, e obrigado mesmo Tá certo. pelo senhor. Eu E que se Deus anoto o puder. agradecimento, né? O Paulo colocou aí também, o Paulo, Fatinha. Agradeço aí pela oportunidade de, né, mesmo à distância, a gente poder, né, interagir e ter a oportunidade de viver esse bate-papo, né? É lógico que o tempo da live sempre é muito pequeno, muito escasso, mas eu acho que assim, à medida do possível, a gente vai tentando encaminhar. Então, obrigado aí pela oportunidade de contribuir um pouquinho com vocês, né? Estamos sempre à disposição naquilo que vocês precisarem, né? Naquilo que for necessário para a evangelização e para a formação de tantos outros que se dedicam a viver esse caminho, né? Obrigado. E queria já fazer o convite, né, para o senhor e para todos, né, que esse próximo sábado, né, a gente a gente está tendo, né, o grupo de oração todo sábado ao vivo, e este vai ser um sábado especial que vamos comemorar os 10 anos do Manaim, né? Então, eu queria convidar, né, o senhor para participar do grupo de oração com a gente. E também todos os dias, né, temos o Ângelus, que é às 18 horas, temos a liturgia diária, né, comentários, né, do Evangelho do dia. Temos lives oracionais também, que o nosso grupo realmente, o nosso grupo faz, né? Que semana que vem vai ter uma live oracional. E o Ministério para Crianças também vai fazer um vídeo, vai lançar um vídeo muito especial para as crianças daqui a pouco. E é isso. Se o Tá senhor certo. puder encerrar para a gente. Tá bem, vou dar a bênção então e pedir que essa bênção chegue às casas de todos os que nos acompanham, pedindo a proteção de Maria, que o Senhor nos ajude sempre a viver como verdadeiros seguidores, na fidelidade ao amor, na fidelidade sempre ao Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele Está está no meio de nós. Desça sobre vós, vossas famílias, vossas necessidades, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Rafael, boa noite, que Deus Boa noite. abençoe, obrigado mais uma vez, viu? Estamos Obrigado, sempre juntos senhor. na oração. Um abraço. Tchau. Tchau, pessoal. Fique com Deus.